Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos dando início a mais uma celebração da Aliança Bíblica de Farroupilha, a nossa família Aliança Bíblica de Farroupilha. Sejam todos muito bem-vindos. Eu gostaria de compartilhar um versículo que ele está em Provérbios 4, 23, um versículo escolhido pela minha excelentíssima Sofia. A gente tem um microfone só, senão eu ia pedir para ela vir até aqui e ler também. O versículo diz o seguinte: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Pessoal, nesse momento de louvor, de adoração, de edificação, que Deus, Ele guarde o nosso coração de toda e qualquer preocupação, de todo e qualquer pensamentos ruins, e que nós possamos louvar a Deus agora com os nossos louvores. Vamos orar? Senhor nosso Deus, queremos te agradecer por mais essa celebração que se inicia, Pai amado. Deus, nós servimos a Ti, um Deus grandioso, Pai, amoroso, Senhor, todo-poderoso. E obrigado, Deus, porque o Senhor nos escolheu para que nós estivéssemos aqui hoje, celebrando o Teu nome, louvando, Pai, o Teu nome e Te adorando. Te agradecemos por mais esse momento de celebração, em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. Vamos louvar a Deus. Olá, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Que alegria estarmos aqui, nós do grupo de louvor da Aliança Bíblica, mais uma vez fazendo essa gravação para que ela chegue dentro da sua casa, que possa abençoar você nesse momento, que a gente possa louvar ao nosso Pai querido e amado, a Ele que é digno de toda a glória e toda a honra. Vamos cantar conosco. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para Teu nome exaltar. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para Teu nome exaltar, porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti, não há outro igual a Ti, porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti, não há outro igual a Ti. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para Teu nome exaltar. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para Teu nome exaltar, porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti, não há outro igual a Ti, porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti, não há outro igual a Ti, porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti, não há.
igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há, não há outro igual a ti. Corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Teu amor pra sempre, cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor pra sempre. Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor pra sempre. Meu coração exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre, 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 cantarei teu amor pra sempre. Que bom a gente estar reunido, glorificando a Deus por tudo que Ele tem feito em nossa vida, né? E agradecendo esse momento tão especial, esse momento que vivemos em família, esse momento de oração. Vamos agradecer por tudo que Deus tem feito por nós, abençoado esses momentos especiais, esses momentos que estamos vivendo. E por Jesus ter nos libertado e ter nos salvado de todo pecado.
tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Te agradecemos, Senhor, pelo alimento que nos dá a cada dia, pela roupa que nos vestes, pelas pessoas que nos rodeiam. Agradecemos ao Senhor por esse estudo, por esses louvores, pela graça da vida, pelo ar que respiramos, por tudo que tens feito por nós. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Vamos ao nosso estudo da Palavra de Deus. O tema de hoje é coração endurecido. O texto bíblico, ele se encontra em Marcos capítulo 3, versículos 1 ao 6. Hoje eu vou fazer o estudo com a tradução NVI. Se você tem a NTLH na sua casa, pode acompanhar sem problema algum. Se você tem a Bíblia no seu smartphone digital, você pode acompanhar pela tradução NVI. Então, Marcos 3, do 1 ao 6. Vamos à leitura. Noutra ocasião, ele entrou na sinagoga e estava ali um homem com uma das mãos atrofiada.
Alguns deles estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso o observavam atentamente, para ver se ele iria curá-lo no sábado. Jesus disse ao homem da mão atrofiada: levanta-se e venha para o meio. Depois, Jesus lhes perguntou: o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Mas eles permaneceram em silêncio. Irado, olhou para os que estavam à sua volta e, profundamente entristecido por causa do coração endurecido deles, disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. Então, os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus, sobre como poderiam matá-lo. Até aqui a leitura do texto. Vamos ter um momento de oração, vamos pedir para que Deus possa nos confortar, nos dar paz nesse momento de estudo da sua palavra, que o Espírito Santo esteja trabalhando nas nossas vidas para que nós possamos compreender a vontade de Deus para nós. Vamos orar? Amado Deus, eu quero nesse momento entregar a Deus todas as nossas preocupações, todos os nossos cuidados, Pai, diante de Ti, para que o Senhor possa limpar, Pai, purificar o nosso coração, para que nós tenhamos, Pai amado, um entendimento, um compreendimento, Pai, da Tua palavra, amado Jesus. Então, nos dá esse coração quebrantado, Pai, que a Tua palavra faça brotar, Senhor, nos nossos corações, nos transformando, Pai, conforme a Tua imagem e a Tua semelhança. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então aqui no capítulo 6, qual é o problema enfrentado por Jesus? Se nós voltarmos alguns versículos no capítulo 2, no final do 2, aí no 23, nós vamos descobrir que o problema em questão aqui, começa com Jesus, é o sábado. Então, Jesus ele estava passando por uma lavoura, isso antes do nosso texto, né? Pessoal, Jesus estava passando por uma lavoura com seus discípulos. Os discípulos estavam com fome e colheram algumas espigas para comer. Isto no dia de sábado. Alguns fariseus que estavam ali questionaram a Jesus, perguntando: o que vocês estão fazendo? Não é permitido. Vocês estão transgredindo a lei, estão transgredindo o quarto mandamento. Qual que é o quarto mandamento? Guardar o sábado, santificar o dia de sábado. E os discípulos de Jesus estavam trabalhando. Colher umas espigas, mesmo que fosse uma ou duas, para se alimentar, para os judeus, os fariseus, né, esse grupo religioso, representavam um trabalho e era uma transgressão do mandamento. Ou seja, eles quebraram a lei de Deus, segundo a visão legalista dos fariseus. Então Jesus, ali no discorrer do texto, ele vai argumentar contra os fariseus. E no nosso texto, o qual nós acabamos de ler, do verso 1 ao 6, é o mesmo problema. O sábado. Jesus ele é questionado ou melhor, eles armam, né, para Jesus curar uma pessoa no sábado, que também era proibido. Para a gente entender melhor a questão do sábado, no Antigo Testamento, Deus ele instituiu um mandamento, o quarto mandamento, que é guardar o sábado. Mas por que o sabat, né? O sétimo dia? Por que guardar o sábado? Porque Deus na criação, ele fez todas as coisas, criou todas as coisas em 6 dias. E no sétimo dia, né, da criação, Deus descansou. Mas e nós? No Novo Testamento, nós, depois de Cristo, nós guardamos o primeiro dia da semana, o domingo, por causa da obra da redenção. Quando Jesus
completou a sua obra vicária, a obra da redenção, ele ressuscitou dentre os mortos no domingo. Então Jesus ele ressuscitou no domingo e neste domingo ele descansou porque a sua obra estava completa, a obra feita em nosso favor. Assim, no domingo podemos celebrar não só o Deus Criador, sustentador e mantenedor, mas também o Deus Salvador que veio e se deu por nós. Por mim e por você. Então, nesse sentido, a guarda do Shabat, né, do sábado, ela não é anulada, mas ela é transferida para o primeiro dia da semana, por causa da ressurreição de Jesus. Então, no domingo, nós nos lembramos o que Cristo fez por nós e o que conquistou para nós. Então não é apenas um dia de santificação, como os judeus pensavam. Mas é um dia, o domingo agora, lembrado por nós, é um dia de esperança. O dia do Senhor, o dia que nós nos lembramos que Cristo voltará, né, para completar então a sua obra, onde que toda a igreja ela vai ser reunida. Pessoal, se Deus permitir, no futuro eu vou estar fazendo uma sequência de estudo dos 10 mandamentos. E nos 10 mandamentos a gente vai abordar com mais calma essa questão do sábado também. Então aqui nós temos o problema, que era a transgressão da lei do sábado. E o grupo que estava acusando, perseguindo Jesus, era o grupo dos fariseus. O fariseu, de uma maneira simplória, é um grupo religioso predominante nos tempos de Jesus. E eles se consideravam, a expressão, né, do fariseu, separado. Um grupo de santos. E eles se achavam a verdadeira comunidade de Israel. Então dentro havia os fariseus, havia os escribas, havia os saduceus, havia o povo, né? Então eles se achavam os detentores da verdade. Eles se achavam os santos, os melhores de Israel. E aí Jesus, ao longo do seu ministério, tem vários confrontos com os fariseus. Quando nós lemos, né, todo o evangelho, nós vamos perceber isso. Os fariseus, eles se baseavam na Torá, no Antigo Testamento, né, os 5 primeiros livros da Bíblia, os profetas, os livros poéticos, porém, eles tinham um outro escrito, que eles seguiam e eles consideravam também de grande valia, os escritos que são chamados de Talmud, que eles foram escritos, acho que a partir do período de Esdra. Então é uma compilação da tradição oral, passada de pai para filho. Os judeus acabaram escrevendo essa tradição e tendo ela como fosse lei. E eles tornaram então o judaísmo uma religião extremamente legalista, extremamente fria. E era isso que Jesus todas as vezes confrontava os fariseus. Só para você ter uma ideia, essa questão do sábado, o mandamento diz que não se deve trabalhar, se deve guardar o sábado. Aí eles vão e eles criam, nesse Talmud, eles criam uma lista com 39 tipos de tarefas de trabalho que você não poderia fazer. Só na questão do sábado tem aproximadamente 100 itens, 100 atividades que qualquer judeu, né, que fizesse no tempo de Jesus estaria transgredindo a lei. E perceba que isso é muito sério. Porque a transgressão da lei, se uma pessoa ela fosse chamada a atenção 1, 2 vezes por transgredir a lei, por exemplo, sábado, ela era plausível a condenação de morte, no caso dela. Condenação de morte. Então nós vamos perceber que Jesus, ele tem muitos confrontos com os fariseus. E aqui não é diferente. Vamos ler o versículo 1 e 2. Noutra ocasião, ele entrou na sinagoga e estava ali um homem com uma das mãos atrofiadas.
Alguns deles estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso observavam atentamente para ver se ele iria curar no sábado. Então Jesus ele entra na sinagoga como de costume. Jesus ia nas sinagogas para ensinar. Os fariseus, os escribas, estavam todos lá para aprender mais sobre Deus. Então, era um típico dia de sábado, onde que o povo se reunia na sinagoga. Os fariseus aqui, eles estavam procurando provas, algo para incriminar Jesus, como um grupo de advogados que se reúne, para montar um processo e ficar anexando provas contra o acusado, para chegar o dia do julgamento, quanto mais provas, melhor. A perseguição aqui, ela não era simplesmente pelos milagres que Jesus estava realizando, como o milagre que ele vai realizar aqui, nesse trecho. Porque quando a gente olha com calma, quando a gente analisa com calma, a gente vai perceber que o foco de Jesus ter vindo à Terra não era de maneira alguma os milagres. Jesus ele não era um curandeiro, simplesmente curava por curar. O ministério de Jesus era mais que isso. Era muito mais do que isso. Lembra uma história, aquela passagem onde que Jesus estava reunido numa casa e aí vem alguns amigos de um paralítico, descem, removem o telhado, descem ele pela maca e ele aquela maca para na frente de Jesus. Aquela maca para na frente de Jesus. E todo mundo na expectativa que Jesus então curasse o paralítico. O que Jesus diz? Jesus olha para a pessoa e diz: os seus pecados estão perdoados. E aí os fariseus enlouqueceram, naquele momento os fariseus ficaram muito bravos com Jesus. Por quê? Só Deus é quem pode perdoar os pecados. E Jesus então, para provar que ele tinha autoridade, para provar que ele era Deus, ele cura aquele homem. Então veja que a cura estava em segundo plano. Em primeiro plano, o perdão dos pecados. Mas olhando para o nosso texto, e entendendo esse contexto, entendendo a questão do sábado, entendendo a perseguição dos fariseus, entendendo como a religião na época de Jesus estava sendo desenhada, a nossa cena aqui está formada. A cena de Jesus, entrando na sinagoga, dia de sábado. Imagina comigo essa cena. A sinagoga cheia, Jesus vai para ensinar, porém uma trama é preparada. Olha essa tensão, perceba o drama envolvendo essa história. Então, a sinagoga é o lugar de adoração a Deus, de ensino, e se tornou o palco de uma conspiração, de uma cilada para capturar uma falha de Jesus. Agora imagina, Jesus caminhando em direção àquela sinagoga, imagina comigo, entrando, a tensão vai aumentando, toda a atenção, todos os olhares estão sobre Jesus, estão sobre o homem com a mão atrofiada. Jesus toma o seu lugar na sinagoga. Jesus ele era um rabi, e um rabi ele tinha o direito, um mestre, ele tinha o direito de se assentar numa posição privilegiada nas sinagogas. Ele ficaria num banco, numa cadeira, e ao redor estariam todas as pessoas que estavam aí, os fariseus, os escribas, a população. Então, o rabi, o mestre, pegava um rolo da palavra de Deus, lia um versículo e explicava. E depois dessa explicação era acompanhado de oração. Aí Jesus, imagina comigo essa cena, Jesus sentado,
Todos estavam sabendo, ou pelo menos a maioria estava lá, querendo encontrar uma falha de Jesus, esperando que ele realizasse aquele milagre para poder condenar ele. Então, antes de nós lermos o verso 3, em Mateus 12, que também Mateus conta essa história com uma perspectiva diferente, e Lucas também. Mateus 12, eu vou ler para vocês. Então imagina, Jesus estava lá, centro das atenções, os fariseus estavam todos ao seu redor, e aí uma pessoa levanta um questionamento, e diz o seguinte: procurando motivo para acusar Jesus, eles lhe perguntaram: é permitido curar no sábado? Então alguém se levanta e pergunta para Jesus: Jesus, me diz uma coisa aí, é permitido curar no sábado? Então a cena, ela está pronta. Todos os fariseus, pronto para pegar uma falha de Jesus. Na multidão que estava ao redor, nas pessoas que estavam na sinagoga, havia alguém necessitando, carecendo de um milagre. E aí vem um fariseu, provavelmente uma pessoa, e diz: Jesus, é permitido curar no sábado? Versículo 3 de Marcos 3:3. Jesus disse ao homem da mão atrofiada: levanta-se e venha para o meio. Eu fico imaginando, quando aquele homem faz aquela pergunta para Jesus, questionando Jesus, tentando pegar Jesus, que ele diz o seguinte: Jesus, é permitido alguém curar no sábado? Eu imagino que aquela sinagoga se rompeu num silêncio assustador. Todos estavam prestando muita atenção, querendo ouvir ouvir a resposta de Jesus, porque eles sabiam que a qualquer momento Jesus poderia cair nesta cilada. E aquele silêncio, Jesus olha para aquele homem com a mão atrofiada e diz: levanta-se e vem para o meio. Então imagina o coração daquele homem necessitando, precisando desse milagre. O coração dele se enche de esperança, se enche de alegria. Porém os fariseus, os escribas, comemoram silenciosamente o seu plano, pois ele estava caminhando perfeitamente. Então, Jesus, todas as atenções estavam em cima de Jesus. Naquele momento ele tira aquele homem do meio das pessoas e o chama para o meio da sinagoga. No versículo 4, depois Jesus lhe perguntou. E aí Mateus vai falar antes, né? Mateus, ele ainda introduz mais uma fala de Jesus que diz, Jesus ele questiona, provavelmente, logo depois de ele ter chamado aquele homem ter ficado no meio, Jesus, ele faz aquele questionamento: acaso vocês, se tem uma ovelha, no dia de sábado ela cai num buraco, vocês não vão pegar ela? Jesus, ele está o quê? Condenando, confrontando a hipocrisia, a falsidade dos fariseus. No verso 4, depois Jesus lhe perguntou: o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Gente, imagina essa cena. Todos os fariseus, os mestres da lei, alta sociedade, né? Os considerados os santarões da sociedade estavam aí, pronto para ver Jesus curar uma pessoa no sábado e ser condenado. Era só isso que eles queriam, era isso que estava no seu coração antes mesmo da reunião começar. E aí Jesus, ele coloca toda aquela tensão sobre ele. Então, na frente havia quem? O homem precisando do milagre, Jesus, ao redor todos os fariseus. Então Jesus não cura. Jesus, ele questiona. Todos esperavam que naquele momento Jesus ia curar. Porém, ele força aos seus críticos, a todos que estavam olhando, a todos que estavam ouvindo ele naquele momento, a tomarem uma decisão.
com este questionamento. Ele pergunta então: o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar vida ou matar? Lembra qual foi a pergunta do fariseu lá no início, que nós lemos em Mateus? É permitido curar no sábado? Jesus, ele retorna com esta pergunta. E aí? O que aconteceu? Mas eles permaneceram em silêncio. Eles permaneceram em silêncio. Eles poderiam ter respondido, iniciado uma conversa com Jesus. O cenário seria outro. Imagina isso, completamente diferente. Os fariseus teriam aberto o coração para a mensagem de Deus. Vidas teriam sido transformadas. Eles teriam descoberto o amor de Cristo, teriam descoberto o amor de Jesus. Jesus questiona eles, mas eles permaneceram em silêncio. Jesus questionou e eles permaneceram em silêncio. E a esse silêncio, que muitas vezes eu percebo na minha vida, né? Muitas vezes, quando Jesus ele me confronta, quando Jesus ele me mostra algo, e a qual eu tenho que dar uma resposta. Eu tenho que dar uma resposta na minha vida, na minha atitude. Eu tenho que dar uma resposta. Muitas vezes, optar pelo silêncio. Eu opto pelo silêncio. Nós muitas vezes somos confrontados. Muitas vezes nós somos confrontados por Jesus. E a nossa resposta muitas vezes é o silêncio, né? Infelizmente. A resposta de Jesus diante daquele silêncio. Imagina aquela sinagoga. Jesus ter feito essa pergunta, era uma pergunta clara para os fariseus. Ela rompeu em silêncio. Versículo 5. Irado, olhou para os que estavam à sua volta e profundamente entristecido por causa do coração endurecido dele. A melhor palavra que a gente poderia expressar aqui é a indignação de Jesus. Jesus ficou indignado quando olhou à sua volta. Imagina Jesus, aquela cena. Jesus, o homem necessitado de uma cura, de um milagre. Todos aqueles fariseus, escribas ao seu redor. Jesus, ele olha ao seu redor e não vê uma resposta, só silêncio. Jesus ele se indigna, ninguém respondeu. O silêncio entristeceu Jesus, pois o coração endurecido deles não deixava eles ouvirem a mensagem que Jesus tinha para ensinar. O coração endurecido deles não permitiu eles ouvirem. Eles não queriam ouvir Jesus. Eles não estavam dispostos a ouvir Jesus naquele momento. E muitas vezes a gente é assim. Quantas vezes antes de conhecer a Cristo, quantas vezes eu não quis ouvir Jesus. Jesus, mesmo sabendo da situação, mesmo sabendo da cilada preparada, ele olha para o homem, aquele homem com a mão atrofiada, derrama a sua graça, derrama a sua misericórdia, o seu amor e cura aquele homem. Um milagre diante dos olhos de todos, um milagre inegável, um milagre incontestável. Eles viram, estavam ali, e ali eles poderiam ter reconhecido a Deus, porém, endureceram o seu coração. E é um milagre verdadeiro, diferente dos teatros apresentados em muitos lugares por aí afora, que até se denominam de igreja, mas na verdade são uma peça teatral, são um entretenimento, um show gospel. O milagre de Jesus não, o milagre de Jesus foi verdadeiro, foi nítido, foi claro, foi branco como a neve. Porém, eles não
acreditaram. Não acreditaram. Aqui a gente precisa atentar que antes de operar esse milagre na mão do homem, antes de Jesus operar esse milagre, Jesus ele queria operar um milagre ainda maior no coração de cada um que estava lá, naquela sinagoga ouvindo. Esse era o maior milagre que Jesus queria operar na vida deles. A transformação na vida deles, a aceitação do evangelho, porém, o coração deles estava duro e não permitia crer ou ouvir a mensagem de Deus. Então, por fim, no versículo 6. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus sobre como poderiam matá-lo, sobre como poderiam matar a Jesus. Os fariseus, toda essa cena, toda essa tensão, toda essa emoção, e os fariseus o que fizeram? Simplesmente saíram. Eles tinham o que queriam, né? As provas. E saíram, e, ironicamente, se uniram com os herodianos. Herodianos eram um outro grupo político de judeus que seguiam Herodes. Então, os fariseus odiavam os herodianos odiavam os fariseus, e ambos se unem para quê? Ambos se unem para conspirar, para matar a Jesus. Tamanho era o ódio que eles tinham contra Jesus. O que nós aprendemos com essa passagem? Primeiro, o perigo do legalismo, da falsa religião. Jesus confrontava diretamente os religiosos da sua época, pois estavam preocupados com aparência, leis criadas por homens, uma religião baseada em méritos, uma religião baseada na tradição humana. Jesus confronta o legalismo. 2. Jesus ele foi crucificado e morto não porque quebrou alguma regra, mas sim porque mostrou o pecado e a hipocrisia, a falsidade dos fariseus. Os fariseus quiseram matar, quiseram crucificar a Jesus e o fizeram, mas não porque ele transgrediu alguma regra, porque ele mostrou a falsidade e a hipocrisia deles. Terceiro, ele mostrou que o sábado não deve ser um dia para o legalismo, e sim um dia para a vida, como nós passamos a usufruir hoje do domingo, um dia de descanso, de deleite, de alegria no Senhor. No Senhor. Por fim, eu queria chamar a nossa atenção. E eu gostaria que essa palavra ela pudesse chamar a nossa atenção nesse sentido. Que essa doença chamada endurecimento do coração, ela tem um forte sintoma. E esse sintoma se chama cegueira espiritual. Essa cegueira não deixa a gente ver quando tem alguém do nosso lado falando do amor de Jesus por nós, porque ela cega. Nós estamos com o coração duro, nós não estamos abertos para o evangelho. Quando vem uma pessoa e fala de Jesus, a gente prefere muitas vezes ficar em silêncio. A gente prefere ficar em silêncio. Essa cegueira, ela não nos deixa ver. Essa cegueira espiritual não nos deixa ver as coisas espirituais. Quando Jesus chama eu e você, quando Ele nos questiona a maneira qual nós estamos vivendo, quando Jesus nos chama para uma mudança de vida, e o nosso coração está endurecido, nós não enxergamos e continuamos a nos enganar na maneira que estamos vivendo. Quantas vezes eu já fui confrontado por Jesus? Quantas vezes? E nós somos questionados por Jesus sobre a nossa vida,
sobre o nosso andar com Ele e como o nosso coração está diante da palavra de Deus, diante do amor de Jesus. Está endurecido? E quando Ele chamar, que nós não tenhamos a mesma atitude dos fariseus, de ficar em silêncio. Que nós possamos pedir hoje a Deus, clamar um coração quebrantado diante de Deus. Que nós possamos pedir a Deus que as nossas vendas espirituais sejam removidas, para que nós possamos ser transformados pela graça, pela misericórdia e pelo amor que emana de Jesus Cristo. Vamos orar? Amado Deus, te agradeço por esse estudo, por essa palavra, Senhor Deus, que o Senhor venha transformar as nossas vidas diante do teu amor, Pai, da tua misericórdia, Pai amado. Que nós entendamos que o Senhor nos chama para um relacionamento profundo de amor intenso, Senhor. Nos dá, Pai, esse entendimento, Senhor. Quebranta o nosso coração, para que a gente possa enxergar, Senhor, as coisas espirituais ao nosso redor, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, pessoal, e que Deus nos abençoe ao longo dessa semana.